Amante Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, e cá estamos nós para fazermos mais uma agenda astral. Nesta agenda astral, já sabes, vou falar para todos os signos, seja o signo solar, o signo lunar, ou a lua e o ascendente. Importante é que tu vejas aquela parte do vídeo em que eu falo especificamente para ti, para te explicar o próximo grande acontecimento dos céus, que será a lua nova em Escorpião, que vai ocorrer no dia 4 de novembro, ok? Então, como sempre, eu vou começar a falar para os meus amigos Carneiro, Áries, terminando nos meus amigos Peixes, e para isso eu vou colocar esta carta do signo do Astrocartomância para sinalizar o signo em que eu estou a falar no momento. Portanto, basta seguir o vídeo, quando encontrares o teu signo, seja para o Sol, a Lua, para o Ascendente, vê essa parte, porque aí tem a informação que tu precisas para poder tirar partido destas situações que a lua nova em Escorpião te vai trazer. Vamos lá então. Os meus caros amigos Carneiro. Ora bem, meus amigos Carneiro, Áries, como se diz no Brasil, esta lua nova para vocês calha numa área muito importante que tem a ver com os investimentos, ok? Tem a ver exatamente com a energia da transformação, que é a área do Escorpião, que é onde está a ser colocada esta lua, ou irá estar a ser colocada esta lua no dia 4 de novembro. Mas, ao contrário dos outros vídeos, desta vez eu vou primeiro tirar uma carta do oráculo da Astrocartomância para saber qual será a vossa energia durante aqui esta lua nova, e depois dou então também indicações em relação ao mapa astral, ao local onde esta lua calha, que então está nos investimentos, e o que vocês poderão esperar. Ora então, os meus amigos Carneiro, Áries, 4 de novembro, lua nova em Escorpião. Ora bem, realmente, isto aqui confirma extrema intensidade. Então presta muita atenção, porque o que eu te vou dizer agora vai ser muito importante. Tu já sabes que de vez em quando acontecem assim umas surpresas em termos financeiros na tua vida, certo? Se calhar, se tu já tens alguma idade, já estás aí na casa dos 40, 50, já percebeste e já sabes dominar um pouco melhor esta situação. No entanto, saindo desta carta, dá-me indicação que tu tens que estar muito atento, muito atenta, porque esta lua nova pode trazer alguma experiência que tenha a ver com demasiada intensidade em termos financeiros. E isto normalmente significa sabotagens, significa perdas, significa que de alguma forma os teus valores vão levar ali uma sacudidela, exatamente porque tu se calhar estavas não estavas a utilizar corretamente os teus potenciais, ok? Então, esta situação que tu vais viver, que vai mexer com os teus investimentos, neste caso aqui, repara, não tem que ser só dinheiro, ok? Pode ser também o teu tempo, as tuas qualidades, a tua energia, mas também pode ser situações ligadas com dinheiro que tu investes, pode ser uma aplicação no banco, pode ser um empréstimo, pode ser taxas, impostos, tudo que tenha a ver com o lado financeiro, que exista a movimentação de alguém perante ti, pode estar então a ser mais ativa durante esta lua nova. E o que eu queria que tu compreendesses é que, seja lá o que for que te aconteça, vai sempre dar-te a indicação de que tu precisas de parar, respirar fundo, não te deixares levar pelaquela intensidade toda. Se for preciso, vai dar uma corrida no quarteirão para estares um bocado mais calmo ou calma, e depois sim lidas com a situação. Porque, lembra-te sempre, não é a experiência que tu estás a viver, é o que é que tu tens para aprender com esta experiência. E a tua aprendizagem passa por saber controlar a intensidade. Às vezes tu queres transformar as pessoas ou alguma situação, só que essas pessoas ainda não estão preparadas, a situação ainda não está na hora, e tu estás a insistir e estás a desgastar a tua energia em algo que não vai trazer o resultado que tu queres. Então, quando tu sentes estes travões, é importante tu parares e refletires e pensares: será que eu não estarei a desperdiçar a minha energia? Será que eu não poderei colocar esta minha energia noutra coisa mais interessante, ou noutras coisas mais interessantes, porque ela é tão forte que até podes pôr em várias coisas diferentes, ok? Então é esta a questão que eu queria que tu prestasses muita atenção, porque repara, quando tu estás a utilizar a tua energia em coisas que não te dão resultado, isto vai significar que tu estás a perder a oportunidade de poder realmente investir aquela energia em coisas que sejam importantes e ter mais resultados, ok? E a tua vida financeira está em risco por causa dessa questão, ok? Então era muito importante que tu pudesses utilizar corretamente esta energia e utilizar corretamente esta experiência que a energia te vai trazer, para poderes tirar partido
e sabes que transformar significa mais movimentação, mais investimentos, mais possibilidade de entrada de valores na tua vida. Por isso, para pensar aonde é que tu estás a pôr o teu poder na mão das pessoas erradas ou das situações erradas e canaliza para aquilo que é realmente importante para ti, ok? Entretanto, vou também tirar uma carta dos planetas como último conselho para ti, para além desta questão astrológica e de cartas do oráculo da astrocartomância, que, repara, bate até certo. Então, o conselho para os meus amigos Carneiro, Áries, 4 de novembro, é ora, agir, ok? É muito importante que tu ajas, ok? Atenção, controla a intensidade, mas canaliza a intensidade para alguma coisa que seja mesmo boa para ti. Atenção, porque esta é uma carta aqui, Escorpião, é uma carta que fala que tu tens muita sensibilidade. Portanto, se tu não estiveres a utilizar a energia no sítio correto, tu vais sentir que não é ali o sítio e que tens que ir para outro sítio. Portanto, vai atrás do teu feeling, percebe aquela informação que te está ali a chegar, extrasensorial, e canaliza a tua energia para coisas que realmente venham a ser interessantes para ti em termos futuros, ok? Esta carta também reforça aquela ideia de que se sentires muita intensidade emocional, vai dar uma volta no quarteirão, ok? Corre, dá um salto, qualquer coisa para libertar energia, porque às vezes também a energia a mais também te pode prejudicar, ok? E aí já sabes que com mais calma canalizas a energia para algo que seja mais vantajoso para ti, certo? Maravilhoso. Ora, agora vamos falar para os meus amigos Touro. Ora bem, meus amigos Touro, estamos a falar sobre a Lua Nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e que é extremamente intensa. Ainda para mais porque vai calhar no signo oposto ao teu e ainda para mais porque o planeta Urano, que está a passar no teu signo, vai estar a fazer uma oposição a esta Lua e, portanto, muitas coisas vão passar por aqui muito interessantes. Para ti, especificamente, vai calhar na área que tem a ver com os relacionamentos e atenção que não tem que ser só relacionamentos amorosos, pode também ser relacionamento de parceria, seja de trabalho, seja de amizade, seja familiar, mas será sempre com aquela pessoa que é importante para ti, ok? E desta vez eu vou fazer de uma forma diferente e vou já tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para percebermos um pouco aqui as tuas energias durante esta Lua Nova em Escorpião para os meus amigos Touro no 4 de novembro. Vamos lá ver então o que as cartas me vão já dizer. Ora, muito bem, esta é uma carta muito interessante e interessante porquê? Porque fala sobre relacionamentos, entretanto eu estava-te a dizer há bocado que esta lua vai calhar na área dos relacionamentos, ok? Então, o que esta lua te pede é para tu saberes controlar um pouco a intensidade que está a ser colocada nos relacionamentos. Mas a carta está-me a dar a indicação de que a intensidade pode não estar propriamente na tua parte, mas sim na parte de alguém que está contigo a fazer a tal parceria que eu te dizia há bocado. Por isso, pode não estar propriamente nas tuas mãos mudar o comportamento da outra pessoa, no entanto, tu podes entender que não mudas ninguém, mas mudas-te a ti. Ou seja, tens que conseguir compreender porque é que aquela pessoa está a ter aquela atitude, ok? Que tipo de atitude é que tu estás a ter que está a fazer com que aquela pessoa reaja daquela maneira. Porque repara, se tu tivesses uma atitude diferente, se calhar ela também teria uma atitude diferente em relação a ti, certo? Então vamos compreender que tipo de atitude é que tu estás a ter. Uma atitude muito passiva, ok? Balança é uma carta espetacular em termos de entendimento. Significa que existe a capacidade para tu estares em contacto com alguém e entenderes-te com alguém, portanto parcerias, ligações, relacionamentos, mesmo até amorosas. No entanto, existe uma certa dependência em relação a outra pessoa. Ou seja, é como se estivesses à espera que a outra pessoa te ajudasse em algo, participasse em algo, te apoiasse em algo para tu poderes seguir em frente. E isto é uma coisa que vai irritar aquela pessoa, porque ela não queria que tu estivesses à espera, ela queria que tu te mexesses. Então a maneira que ela tem para te fazer mexer muitas vezes vai ser picando-te, ok? Portanto, vai-te criar algum género de atrito, confusão, dificuldade, exatamente para tu perceberes que tens que ser mais independente, que tens que fazer mais por ti, que não podes ficar à espera de ninguém, ok? Até porque, repara, eu chamo muitas vezes esta carta a árvore crescer à sombra de outra árvore. E, portanto, se tu tiveres uma árvore a crescer à sombra de uma árvore, ela chega à copa da árvore e não consegue crescer mais porque apanha os ramos, não é? Então não cresce o suficiente. Enquanto que se tu pegares na árvore, puseres a céu aberto, ela vai lidar com as intempéries, obviamente, mas também tem a hipótese de crescer muito porque ela não tem nada que impeça o seu crescimento. Então neste caso é isto que eu queria que tu pensasses, que é, tu és esta árvore,
Tu estás a crescer à sombra de alguém e não é esta sombra que te vai fazer crescer. Tu precisas ser mais independente, precisas te mexer mais, trazer mais aqui a tua autonomia, a tua assertividade para conseguires chegar mais longe, ok? E às vezes algumas géneros de situação que possa ocorrer mais tenso em relação a esta situação da lua nova está exatamente a fazer com que tu percebas que tens de trabalhar esta tua independência, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta do Oráculo de Astrocartomância dos planetas para termos um último conselho em relação a esta situação da lua nova em Escorpião, no dia 4 de novembro. Para os meus amigos, Touro. Ora, Terra. Terra é uma carta que dá a indicação de que tu vais conseguir materializar. Aliás, ela dá-te o conselho de tu estares mais no concreto, no palpável, ok? Touro é o planeta que rege o signo do teu signo, não é? O signo de Touro, e por isso diz exatamente, ou realça exatamente as tuas capacidades. Portanto, está-te a fazer lembrar que tu és uma pessoa que tens muito potencial e que não podes estar à sombra de ninguém. E está-te a dizer que sim, tu poderás passar por alguma situação que seja um pouco mais ativa, mais intensa, mas isso é tudo para te lembrar que os teus potenciais estão lá, que tu tens que os pôr em prática para conseguires ver mais resultados. Eu lembro-te que a carta da Terra relacionada com Touro tem a ver com bens materiais, portanto significa que tu vais estar mais seguro nos próximos tempos se tu trabalhares a tua independência. Vais poder até mesmo ter mais valores nas tuas mãos, daí o facto de sentires também mais seguro ou segura, e por isso era importantíssimo que não te esquecesses de não ficar à sombra de ninguém e crescer, a deixar a tua árvore crescer a céu aberto, ok? Os meus amigos gêmeos. Ora bem, meus amigos gêmeos, estamos a falar sobre a lua nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E para ti, esta lua nova calha numa área bastante importante que tem a ver com a tua rotina e tudo aquilo que tu fazes na tua rotina. Pode ser, por exemplo, estudar, pode ser trabalhar, a maior parte das pessoas será isso. Pode também ser a questão da reforma, estar aposentado, mas seja o que for, terá sempre a ver com aquilo que tu fazes de uma forma rotineira na tua vida. Sai de casa, vai para algum lado, sai de algum lado, vem para casa, portanto, aquela rotina do teu dia-a-dia. E, ao contrário dos outros vídeos, desta vez eu vou primeiro tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomância, este aqui, para percebermos como é que estarão as tuas energias e depois sim ligar com a informação ligada com o mapa astral para percebermos aqui estas indicações energéticas para o 4 de novembro, lua nova em Escorpião, os meus amigos gêmeos. Ora, excelente energia! Isto significa que tu já estás com aquilo que é necessário para poder ultrapassar qualquer situação que te possa ocorrer. Isto porque esta lua nova é uma lua bastante intensa, ela mexe com, às vezes, até situações de traumas mais profundos dentro de nós, questões às vezes até ligadas com ciúmes, invejas, manipulação, controle, portanto, algo que não seja assim propriamente muito agradável, mas, segundo esta carta, tu já estás com uma energia que vais olhar para isso e vais perceber aquilo que eu já tenho vindo a explicar nos meus vídeos, que é onde é que está aqui a minha aprendizagem, ok? Então, em vez de estares a desperdiçar a tua energia, a ficar chateada com a situação, tu vais parar e pensar, ok, provavelmente eu não estou a utilizar bem a minha energia, por isso é que isto me está a acontecer, então deixa-me canalizar a minha energia para algo que seja mais interessante, ok? Até porque esta é uma carta que fala em intelectualidade, fala em aprendizagem, seja para tu aprenderes, seja para tu ensinares, porque quando ensinamos também estamos a aprender. Por isso era interessante tu canalizares a tua energia mais para estes âmbitos intelectuais, o desenvolver dos teus conhecimentos, mas aqui o único conselho desta carta é que tu escolhas algo simples, ok? Em vez de estás a querer algo muito grande ou que demore muito tempo, aposta numa coisa que seja mais simples, mais prática, mais funcional do teu dia-a-dia e tu vais ver como terás muito melhores resultados. Para além de que essa sabedoria desta situação simples que pode vir ter até ti, pode ser simplesmente um artigo do jornal, pode ser simplesmente um livro que tu apanhas numa livraria ou que alguém te oferece ou que tu vês em algum sítio e achas que pode ser interessante para ti e trazes para ler. Portanto, qualquer situação mais intelectual ou mais de sabedoria que possa chegar a ti, vai-te ajudar a resolver com certeza a situação mais intensa emocionalmente que poderás viver nesta lua cheia em Escorpião, no que toca principalmente à tua área da rotina, que engloba o trabalho, ou os estudos, ou a aposentadoria, ou aquilo que tu fizeres de uma forma mais rotineira.
Lembrando-te que nem sempre as pessoas que estão à tua volta te compreendem, por isso é que às vezes elas te criam estes tais conflitos, e era muito interessante que tu estivesses acima disto, ok? Como costuma dizer aquela anedota, deixa-os pousar, ok? Deixa-os pousar, não te preocupes tanto com essa questão, está mais focado naquilo que tu queres para ti, para a tua vida, para os teus ideais, sempre de uma forma simples. Não esqueças isso, ok? Para além disso, vou também tirar aqui uma carta também do Oráculo da Astrocatomancia, mas dos planetas, como último conselho, para podermos de alguma forma ter aqui mais uma informação para tu utilizares melhor esta energia da Lua Nova em Escorpião, no dia 4 de novembro. E o conselho das cartas são: confia, ok? Deixa fluir. Deixa fluir, porque esta é uma carta muito interessante, né? Que tu não tem a ver exatamente com ajudas divinas, tem a ver com algo mais espiritual. Portanto, se tu deixares fluir, se confiares mais, estiveres mais atento às situações para perceber, como eu te dizia, que atrás de qualquer problema existe sempre uma grande oportunidade de crescimento, com certeza tu vais aproveitar maravilhosamente bem esta energia, que até nem é assim tão pesada como isso, mas que se tu souberes ser simples e utilizar isto de uma forma mais intelectual, confiando, com certeza terás muito melhores resultados, ok? Os meus caros amigos caranguejo câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos caranguejos, estamos aqui a falar sobre a lua nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e que vai ser bastante intensa, principalmente para ti, porque calha numa área que tem a ver com a tua identidade. E tu já sabes que és uma pessoa extremamente sensível, que sentes as coisas à tua volta, consegues ter empatia com as coisas à tua volta, mas às vezes também existe uma certa intensidade dentro de ti, principalmente intensidade para contigo. Então lá vem às vezes aquela questão da exigência, não é? Aquela coisa do eu já devia, como é que ainda não está, eu já devia ter feito, e como é, isto é pouco e quero mais. Okay? Então tem muito a ver com esta situação e esta lua vai puxar muito por este teu lado exigente que existe em ti. Mas desta vez eu vou tirar primeiro uma carta do Oráculo da Astrocatomancia para podermos perceber qual é a tua energia e depois sim encaixar na informação do mapa astral. Então vamos pedir para os meus amigos caranguejo câncer, 4 de novembro, lua nova em Escorpião, a energia patente. Ora, Virgem. Virgem é uma energia que tem a ver muito relacionada com o trabalho, com o lado mais racional, a organização, o planeamento, tudo aquilo que está mais concreto dentro da nossa vida. E eu quero te lembrar que esta lua não é propriamente uma lua que tenha a ver com algo muito organizado e planeado, pelo contrário. Esta é uma lua que pode tirar os teus planos, pode fazer com que aquilo que tu achavas que ia correr de uma determinada maneira, afinal até nem corra assim como tu estavas a imaginar, ok? E se Virgem é aquele que é tudo muito planadinho, arranjadinho e direitinho, provavelmente o que esta lua te vai trazer vai ser situações que te vão tirar da tua zona de conforto, que te vão trazer aqui desafios grandes, mas quero-te sempre lembrar que o que tu precisas é descobrir talentos que estão dentro de ti, ok? O tal potencial que está lá adormecido dentro de ti, muitas vezes até adormecido à sombra desta racionalidade, o eu é que sei, eu quero desta maneira, eu penso assim e faz sentido e é lógica desta forma, e algo acontece que sai completamente da lógica e que te vem mostrar que afinal o mundo não era como tu tinhas imaginado, o que não quer dizer que seja mau. O importante é tu olhares para a experiência e perceberes o que é que está por trás da experiência, qual é a aprendizagem que tu tens a fazer em relação a este plano que saiu furado, ok? Porque normalmente, como eu costumo sempre dizer, quando se fecha uma porta, abre-se um grande portão, portanto só tens que estar não a chorar sobre a porta que se está a fechar, mas sim a prestar atenção onde é que o portão se está a abrir, ok? Por isso, esta é uma carta que fala na necessidade de tu saíres um bocado da tua rotina, saíres um bocado daquilo que tu já tens planeado, algo mais fora da caixa, algo mais extenso até, digamos assim, e esta lua vai-te picar exatamente para que tu vás lá buscar a tua criatividade, a ponhas em prática para resolver as situações que te vão ocorrer e que vão estragar os teus planos, ok? Para além disso, vou também tirar uma carta do oráculo também da Astrocatomancia, mas dos planetas, para termos aqui um último conselho de como é que tu poderás utilizar corretamente estas energias da lua nova em Escorpião, 4 de novembro, os meus amigos caranguejo câncer.
Ora bem, é criar uma nova estrutura, ok? Por isso, há aqui uma necessidade de tu saíres deste ramo do dia a dia, do faz sempre o mesmo, do estar sempre da mesma maneira, daquela, mesmo até à azáfama de tudo o que tu tens que fazer, que é preciso fazer, que ainda não está e tem que ser feito, e aquele peso todo que está em cima de ti, e criares uma nova estrutura que vai ser provavelmente bastante mais leve que a anterior e bastante mais funcional. Eu sei que pode parecer estranho porque tu vives tanto aquela azáfama do dia a dia que nunca tinhas, se calhar, parado para pensar que poderia existir outra forma de fazer aquilo que tu fazes que tivesse mais resultados do que aquilo que tu estás a ter agora, ok? Principalmente uma forma que fosse mais leve, mais fácil, ok? No entanto, eu lembro-te que existe e tu vais conseguir descobrir isto nesta lua nova, ok? O importante é tu estares exatamente em contacto com a tua criatividade, mas de uma forma concreta, de uma forma palpável. Não é andar com a cabeça na lua a sonhar coisas, mas sim executar, pôr em prática os pensamentos, as ideias e as situações que tu achas que podem surgir, principalmente de uma forma mais criativa em ti, ok? Então, coloca na prática, vê resultados, cria ali uma nova estrutura de forma a que tu consigas utilizar esta estrutura futuramente e isto vai-te aliviar um bocado este peso, este ram-ram do dia-a-dia em que tu estás enquadrado e que muitas vezes pode não ser o mais adequado para ti, ok? Portanto, já sabes, espera situações que te vão tirar da tua zona de conforto, que te vão tirar dos teus planos, provavelmente situações às vezes ligadas com invejas, intrigas, manipulações, controlo, portanto tem muito a ver com esta energia do escorpião. Às vezes coisas também escondidas, coisas que tu não estavas a ver e que de repente puf, aparecem-te e tu tens que lidar com isso. Mas seja como for, lembra-te sempre que é para tu confiares, porque o portão se está a abrir, mas criares uma estrutura para conseguires entrar dentro deste portão e teres muito melhores resultados em termos futuros, principalmente no que toca à tua criatividade, ok? Os meus caros amigos Leão. Ora bem, meus amigos Leão, para vocês, aliás, estamos aqui a falar sobre a lua nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E que para vocês calha numa área extremamente importante que tem a ver com as emoções. Por isso é que eu queria que vocês prestassem muita atenção para tentar perceber que tipo de experiências é que vos vai surgir e o que é que vocês têm para aprender com estas experiências, ok? São experiências muito emocionais, que normalmente tocam com pessoas que mexem mais com as vossas emoções, como por exemplo a vossa família ou pessoas que estão próximas a vocês. Pode também ser ligado com a vossa casa, porque reparem, se acontecer alguma coisa com a casa, mexe muito também com vocês, não é? Se fosse o vizinho, com certeza não mexia tanto. E também com a vossa pátria, porque também mexe mais se acontecer algo no vosso país, com certeza que vai ter mais importância na vossa vida, ok? Nesta vez eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou já tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para nós percebermos qual é a tua energia e depois encaixo essa informação no mapa astral e na informação da lua nova em Escorpião em específico. Então eu precisava de uma carta para os meus amigos Leão, neste caso, para a lua nova em Escorpião, dia 4 de novembro. Ora bem, muita atenção, meus caros amigos Leão, porque esta é uma carta que me diz que vocês estão, ou estarão nessa altura, com uma energia muito caseira, uma energia muito de calma, de tranquilidade, o que não é mau, mas reparem, se estamos a falar numa lua nova em Escorpião, que é o signo oposto a Touro, portanto é uma lua muito intensa, estar calmo e tranquilo num movimento e muita atividade, às vezes pode significar que não estão preparados para receber aquilo que vai acontecer, ok? Então, já estou eu aqui a alertar-vos, estejam mais atentos aos acontecimentos, não sejam apanhados desprevenidos, percebam que emoções vão vir à flor da pele. Muitas vezes esta carta fala em perdas, ok? Perdas de perder alguém, perder alguma coisa, e não tem que ser morte propriamente, ok? Pode ser simplesmente a pessoa que vai para outro sítio e não pode estar com vocês, ou então que não pode estar naquele compromisso que assumiu com vocês, mas existe aqui uma sensação de perda, uma sensação de que eu já não tenho aquilo ou não tenho aquilo que eu queria ter, ok? Então há aqui uma necessidade de vocês entenderem, aquela célebre frase que eu digo muitas vezes, podes não ter o que queres, mas tens o que precisas para a tua evolução, ok? E aqui neste caso, uma das coisas importantíssimas que tu precisas é saber lidar com as emoções, porque tu és uma pessoa extremamente emocional, por isso é que se diz que os leões são dramáticos, não é? Porque tu levas tudo, as emoções, tu levas muito a sério, e às vezes olhar para as emoções é importante, não no ponto de vista dramático, mas do ponto de vista da aprendizagem. O que é que eu tenho para aprender
com esta situação que me causou esta emoção. No fundo é como se a emoção fosse apenas uma sineta a tocar, a dizer atenção, porque a experiência de onde eu venho é muito importante, há aqui coisas que tu tens para aprender, e se tu não estiveres tão presa em relação à questão da emoção em si, mas sim o que é que eu tenho para aprender do sítio de onde derivou esta emoção, fica mais fácil para ti, ok? Portanto, não sejas apanhado desprevenido, é importante que tu prestes bastante atenção ao que te vai acontecer, esteja já de alguma forma a sair da tua zona de conforto, de preferência até não ficares tão preso à tua casa, ao teu lar, ao sítio onde costumas estar normalmente, e teres aqui um salto para algo diferente, para pessoas diferentes, para sítios diferentes, onde tu possas investir mais de ti. Inclusive também a tua área profissional, era importantíssimo que tu estivesses não tão preso dentro de casa, e naquelas emoções e naquelas confusões que possam existir, mas sim canalizares a tua energia para algo que seja melhor, e a área profissional é uma área espetacular nesse sentido. Até porque, lembrando que touro tem a ver com segurança e materialização, portanto, se tu estiveres a canalizar a energia para as coisas certas, com certeza tu vais ter muito melhores resultados futuramente do que aquilo que se estiveres a canalizar para alguma coisa que não tenha assim tanta importância no futuro, ok? Eu vou também tirar uma carta do oráculo de astrocartomancia dos planetas como último conselho para entendermos aqui também qual será a melhor atitude a ter perante esta lua nova em Escorpião, dia 4 de novembro, os meus amigos Leão. Fala numa nova organização, ok? É muito importante que tu cries uma nova organização na tua vida, ou seja, tragas um pouco de racionalidade, lá está a tal situação emocional forte que te possa surgir, consigas perceber as coisas de uma forma diferente e consigas organizar-te também de uma forma diferente para obter melhores resultados. Há bocado também estávamos a falar em relação a questões ligadas com a casa, ok? Então poderá haver aqui alguma situação ligada com a tua casa, sei lá, por exemplo, um cano entupido, uma torneira que rebenta, qualquer coisa assim do género, e esta carta fala na necessidade de tu te organizares melhor dentro da tua própria casa, ok? Se calhar já precisavas ter desentupido aquela banca há algum tempo e deixaste protelar, por isso é que agora teve ali um entupimento maior e te sujou a cozinha toda, ok? Se calhar já precisavas ter substituído aquela torneira e a deixaste andar e por isso é que aquela torneira teve o problema que teve. Portanto, aqui uma nova organização em termos da tua casa é muito importante, principalmente teres uma agenda, conseguires perceber o que é que tens que fazer quando, não deixares protelar, ok? E criares aqui um lado mais racional, mais organizado, para tu poderes tirar melhor partido futuramente. Quem diz da casa, diz também da família ou qualquer outra circunstância que mexa com as tuas emoções, ok? Faz sentido? Os meus caros amigos Virgem. Ora bem, meus amigos Virgem, estamos aqui a falar da lua nova em Escorpião que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e que vai trazer muita intensidade. E para vocês, esta lua calha numa área bastante interessante que tem a ver com a vossa mente, os vossos pensamentos e a vossa expressividade ou comunicação, ok? E claro que Escorpião significa intensidade, portanto é muito importante que vocês estejam atentos para alguma circunstância que vai ocorrer, que de alguma forma possa mexer com esta comunicação, às vezes até de alguma forma possa interferir com esta vossa comunicação, se calhar às vezes até trazendo aqui uma certa pressão em cima de vocês, ok? Mas mesmo assim eu vou tirar uma carta do oráculo da astrocartomancia primeiro para podermos ver qual vai ser a vossa energia e depois encaixo então a informação do mapa astral, ok? Então, os meus amigos Virgem, lua nova em Escorpião, 4 de novembro, vamos ver então a vossa energia. Ora, cá está. É a vossa energia, a vossa própria energia, ok? Então, isto significa que vocês estão muito racionais, ok? A vossa mente, a vossa comunicação está lógica, funcional, vocês exprimem-se, vocês dizem aquilo que é necessário, vocês criam aqui uma certa, às vezes até, intelectualidade, capacidade de transmissão de informação, portanto, explicam-se bem, entendem-se bem, portanto, é uma carta interessante nesse aspecto. No entanto, também é uma carta um bocado fria, ok? É uma carta que me diz que vocês
transmitem o que é necessário, mas nem sempre conseguem receber o feedback que vocês queriam daquilo que transmitiram, ok? Então, há uma necessidade de vocês entenderem que esta lua cheia, lua nova em Escorpião, ela pode vos trazer aqui algumas situações em termos de comunicação mais intensas, exatamente para vos fazer sair desta zona da racionalidade em que vocês estão, ok? Vos faça chegar mais longe, entender que comunicar não é simplesmente transmitir informação, ok? Olha, há uma palestra muito interessante do Dr. Laia Ribeiro na internet, chama-se, mesmo assim, palestra sobre comunicação, Dr. Laia Ribeiro. É uma palestra bastante extensa, mas eu vou resumir muito rápido, se vocês quiserem depois vejam isso com mais atenção, mas eu vou resumir rápido só para vocês entenderem. Ele diz assim, existem 3 tipos de comunicação. A comunicação do boca a boca, que é alguém diz, o outro diz, este diz e o outro diz e acabam por não se entender. Existe a comunicação do boca a ouvido, que é alguém diz alguma coisa e o outro entende, e o outro diz de volta e o outro entende, ou seja, é um bocado a posição em que vocês estão, boca a ouvido. Mas ainda existe uma terceira versão que é a comunicação coração-coração, ou seja, quando tu dizes alguma coisa que chega ao outro, que é entendido pelo outro, que é aceito pelo outro e que de alguma forma existe um feedback positivo dali, ok? Esta é uma técnica muito excelente para utilizar, por exemplo, em termos de vendas, ok? Quando vocês querem vender alguma coisa a alguém, porque simplesmente dizer que o produto é bom é interessante, mas se nós fizermos a pessoa perceber o quanto é que aquele produto lhe faz falta e poderá ser excelente na sua vida em particular, nos seus casos em particular, aí com certeza ela compra mais rápido, ok? Então é um bocado esta energia de ligação com o outro que tu estás a precisar de trabalhar neste momento, porque não te falta capacidades de comunicação, não te falta inteligência, aliás, tu és uma pessoa extremamente inteligente, eu não me canso de dizer isto, és gênio mesmo, tens um potencial de aprofundamento de pensamento extraordinário, às vezes até consegues ler o pensamento das outras pessoas sem elas precisarem dizer nada, ok? Por isso isto é um potencial fantástico, mas a alguns tu estás aqui um bocadinho à sombra da bananeira, ok? Estás muito no lado racional e não estás a desenvolver todo este potencial extraordinário que está aqui de gênio dentro de ti, ok? Então há uma necessidade de tu trabalhares aqui algo mais na tua mente, na tua intelectualidade, no saber que tu tens dentro de ti, até para tu confiares mais na tua sabedoria e para poderes falar melhor de coração para coração, ok? Portanto, entender melhor o outro, conseguir chegar às dores do outro, fazer-te entender e fazer criar aqui a ponte, o elo de ligação, para tu conseguires também atingir melhores resultados nesta comunicação, porque no fundo nós comunicamos para nos fazermos entender, então é este entendimento que é necessário que tu vás um pouco atrás, até porque, como te disse, esta lua vai-te trazer aqui às vezes, por exemplo, discussões, mal entendidos, pessoas que te vão picar para que tu tenhas que dizer aquilo que tu realmente pensas, pessoas que te vão tirar do sério, porque esta é uma carta que tem muito a ver com a seriedade e a frieza, então alguém que vai te fazer saltar a tampa, okay? Então é interessante tu perceberes que tudo isso é para que tu aprendas um pouco mais sobre o outro lado da comunicação, que não só o lado da racionalidade, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta do oráculo da astrocartomância como conselho final para ti, para teres também uma noção de como é que poderás utilizar melhor estas situações e energias que o universo te enviará. Então, para os meus amigos Virgem, a lua nova em Escorpião, 4 de novembro. Ah, fantástico! Ora bem, isto diz-me que tu já sabes como é que has de agir, ok? Tu já percebeste aquilo que eu te quis dizer e vais-te safar lindamente nessa altura. Tens apenas que ir lá buscar aquela tua sabedoria e pô-la na prática, porque repara, não é demasiada intensidade, mas também não é demasiada frieza, tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas partes e tu sabes do que é que eu estou a falar, por isso é que era importante que tu estivesses atento. Outra coisa que esta carta também fala é em relação a ensinamentos que venham ter contigo. Por exemplo, alguém que te diz alguma coisa que possa ser mais inteligente, tipo este vídeo que estás a ver agora, ou algum livro que tu possas ler, ou algum vídeo que tu possas ver, ou alguma situação ligada com o ensino, ok? Aprendizagem, que te possas chegar e que de alguma forma te vai ajudar a lidar com as situações que te vão ocorrer, que tenham a ver exatamente com a tua comunicação, ok? Por isso aproveita esta experiência e cresce muito em termos da tua comunicação na tua vida. Os meus caros amigos Balança ou Libra, como se diz no Brasil.
Meus amigos, estamos aqui a falar sobre a lua nova em Escorpião que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E eu quero vos lembrar que esta lua vai calhar numa área bastante importante para vocês que mexe com os vossos valores. Pode ser os valores palpáveis, como por exemplo uma casa, um carro, uma conta bancária, mas também pode ser os vossos valores morais, aquilo em que vocês acreditam. E eu quero vos lembrar que os nossos valores, eles advêm do quanto nós nos valorizamos. Ou seja, se nós somos pessoas que valorizamos o nosso potencial, com certeza conseguimos materializar mais e temos mais valores, mais segurança na nossa vida. Se nós somos pessoas que ainda não desenvolvemos talentos, ainda não sabemos as nossas capacidades, ainda não temos a nossa confiança, com certeza que o que vamos materializar fora não vai fazer jus ao nosso talento ainda, ok? Então, esta lua nova vai-vos trazer aqui a oportunidade de viver experiências que de alguma forma podem mexer com a vossa área financeira, com os vossos valores morais, mas que vai vos fazer perceber que existem mais talentos dentro de vocês, ok? E que esses talentos têm que ser bem utilizados. Não tanto para colocar o vosso poder, a vossa sabedoria, a vossa capacidade nas mãos dos outros, mas sim mais nas vossas próprias mãos e de alguma forma conseguirem tirar mais partido do potencial e com certeza valorizarem-se e materializarem mais, ok? Mas, diferente dos outros vídeos, eu vou já tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomância para entendermos um pouco qual será a vossa energia aqui nesta lua nova em Escorpião, no 4 de novembro, para os meus amigos Balança e Libra. Nem de propósito. É exatamente a vossa energia. Então, isto significa que, de alguma forma, vocês sim podem esperar aqui algumas situações que sejam um bocado mais desafiantes, mesmo até em termos de valores na vossa vida, de posses, dinheiros, mas principalmente ligado com o vosso valor pessoal. Porque a carta da balança diz-me que vocês estão a colocar o vosso valor nas mãos de alguém, ok? Vocês permitem com que alguém, de alguma forma, vos ajude, e isto é bom, claro, com certeza, nós precisamos da ajuda uns dos outros, mas cuidado com o excesso de dependência de alguém, ok? Se vocês estiverem demasiado dependentes de alguém, isto vai significar que, de alguma forma, esta pessoa pode não estar à altura, pode não vos conseguir ajudar, pode não estar a corresponder às vossas expectativas e vocês vão perder oportunidades de crescimento, principalmente no que toca a situações financeiras. Por isso, o conselho desta carta é ser mais independente, ok? Espere situações difíceis, portanto, previne-te com antecedência e começa já a trabalhar a tua independência, principalmente em termos financeiros, ok? O que é que eu quero, como é que eu quero fazer? Traz aqui uma atitude mais de assertividade, uma atitude mais de eu é que sei, eu é que quero, é assim que eu quero, e isto vai com certeza favorecer-te em termos financeiros futuramente, ok? Esta é uma carta que realmente, como eu te disse, é de grande capacidade de entendimento, tu podes até estar a ter uma parceria que de alguma forma te venha ajudar, mas não podes estar dependente dessa pessoa e deixar tudo nas mãos dessa pessoa, porque isso vai significar que o poder deixa de estar nas tuas mãos e passa a estar nas mãos dessa pessoa que pode não conseguir corresponder e vais perder, ok? Lembrando-te também que o facto de tu colocares o teu poder nas mãos de alguém significa que tu não confias plenamente em ti, ok? Portanto, não existe aqui o desenvolver de talentos para que tu tenhas a capacidade de sentir confiante para não precisares de contar tanto com a outra pessoa, ok? Então, aqui vem o tu valorizares-te mais, o tu desenvolveres mais os teus talentos, o tu confiares mais em ti própria, em ti próprio, e não precisares tanto do apoio do outro e assim poderes fazer a parceria sem estar dependente de ninguém, criar a tal independência e ter mais valores na tua vida, ok? Já agora, vou também tirar aqui uma carta dos planetas, do Oráculo da Astrocartomância, para termos aqui um último conselho em relação a esta situação financeira. Os meus amigos Balança, Libra, neste 4 de novembro, lua nova em Escorpião. Ora, maravilhoso, fico já muito contente em saber que tu vais saber como agir. Não é uma carta que seja difícil de todo, é uma carta que me diz que tu tens a sabedoria necessária para resolver qualquer situação que possa acontecer. O importante é tu saberes pôr em prática esta questão da independência, ok? Portanto, usa já a tua criatividade, aproveita qualquer género de experiência que te possa surgir, mesmo que ela seja assim um bocadinho mais difícil, ok?
para poderes aproveitar, para tirar partido dos teus potenciais, ok? Já que a outra pessoa não faz, não está, não participa, não apoia, então vai lá buscar os teus talentos, a tua criatividade, resolve tuas situações e com certeza vai correr muito bem, ok? O importante é que tu não te esqueças disto, não estejas pendente de ninguém, porque esta situação da pendência vai significar às vezes pode haver ali alguma coisa que tu não estavas a ver, é muito típico da energia do escorpião, e que de repente, pimba, lá está, acontece, ok? Lembrando-te uma coisa interessante, que é, tu não estavas a ver, mas estavas a sentir, porque esta questão da energia do escorpião é uma energia muito intensa, portanto existe uma sensibilidade grande. Portanto, tu já desconfiavas de qualquer coisa, ou estás a desconfiar de alguma coisa, não estás a agir da melhor forma com independência. Por isso é que é importante que haja já, usa a tua criatividade, usa os teus talentos, cria esta assertividade e independência e com certeza vais ter muito melhores resultados em termos futuros, nomeadamente no que toca na tua área dos valores, da tua segurança, dos teus posses e bens materiais. Ok? Os meus caros amigos de Escorpião, ora meus amigos de Escorpião, antes de mais, muitos parabéns, vocês estão aqui na vossa época festiva e nem de propósito cá está uma lua nova na vossa constelação. Vai ocorrer nos céus no dia 4 de novembro e com certeza vai mexer bastante contigo, ok? E porquê? Porque repara, tu és aquela energia de intensidade, com grandes capacidades de transformação. Tudo que tu vês que não está bem, já estás a querer mudar, lá vem aquela tua energia toda à flor da pele e depois é normal que as pessoas não te compreendam, ok? É normal que as pessoas não tenham aquela intensidade que tu tens, é normal que elas se sintam ameaçadas com o teu potencial e também é normal que elas te travem, ponham o pé em cima, te sabotem e não te deixem seguir em frente, porque no fundo elas têm medo desse potencial todo que está dentro de ti. A questão aqui é que tu podes ainda não ter percebido que tens esse potencial e por isso continuas a utilizá-lo dessa forma intensa, mas com certeza que esta lua te vai trazer aqui algumas experiências para tu começares a ter um pouco mais de noção em relação ao teu poder, às tuas grandes capacidades e aí com certeza tu poderás utilizar melhor, não tão com intensidade onde não vale a pena porque provavelmente não está preparado para a mudança, mas sim canalizando para outras coisas que sejam mesmo interessantes e que daí tu possas advir bons resultados, ok? Eu vou começar de uma forma diferente e vou tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para entendermos um pouco a tua energia e depois junto com esta informação do mapa astral, até porque fica mais fácil para conseguirmos lidar com a informação. Então, os meus amigos de Escorpião, a lua nova em Escorpião, a vossa lua, 4 de novembro, vamos ver então aqui a vossa energia. Espetacular, fiquei muito contente. Esta é uma carta que me diz que vocês já sabem aquilo que eu estou a falar, vocês já perceberam esta questão da intensidade, provavelmente já devem ter vivido experiências que vos fizeram perceber que não é a querer muito que vocês lá chegam, mas sim, às vezes até a tirar esse querer, a tirar essa energia, essa intensidade, como eu disse, canalizando para outras coisas mais inteligentes. Agora, esta é uma energia que me diz que vocês poderão ter aqui a oportunidade de se expandirem, ok? Portanto, de conseguirem chegar mais longe, até porque vocês já têm a sabedoria para saber lidar com qualquer situação que possa ocorrer. Então, usar a inteligência para saber dar a volta à questão, não criar propriamente o conflito com a pessoa, mas sim entender que a pessoa faz aquilo que ela consegue. Coitada, não tem potencial para mais, mas vocês têm e por isso é que podem agir de uma maneira diferente. O único conselho que esta carta vos diz é paciência, ok? É muito importante que vocês tenham paciência e saibam entender que a pessoa não tem o vosso potencial, não chegou lá, como eu costumo dizer, é areia demais para a caminhoneta dela, mas se vocês souberem dar a volta, ok? Saberem lidar com a pessoa de uma forma assim mais simples, mais básica, como se estivessem a falar para uma criancinha de 5 anos de idade, ok? Se vocês tiverem esta paciência para a transmissão da informação, daquilo que vocês querem que a pessoa compreenda, fica muito mais fácil para ela entender. Claro que vocês não vão conseguir os resultados todos de imediato que queriam, porque têm que reduzir, obviamente, mas se vocês tirarem dali aquela intensidade em excesso e colocarem noutras situações da vossa vida, fica muito mais fácil para vocês poderem lidar com aquela situação e muito mais vantajoso para todas as outras em que vocês vão canalizar a vossa energia, ok? Por isso, excelente carta, só não se esqueçam,
paciência. As situações podem não ser assim tão simples como vocês gostariam, mas com certeza serão excelentes para vos lembrar que não é ali que vocês devem dar demasiada intensidade, mas sim canalizar para outras situações da vossa vida, ok? Eu vou também tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomância dos planetas para um último conselho que vocês possam utilizar então aqui nesta Lua Nova em Escorpião. Obviamente que o vosso signo, dia 4 de novembro. Ora, cá está, ok? Plutão é o vosso planeta, o planeta regente da vossa constelação, e diz que exatamente vai ser muito importante que vocês criem esta diferenciação, ok? Plutão tem a ver com transformar, a necessidade de criar uma transformação, por isso é que eu queria que vocês não esquecessem que vai ser necessário criar uma transformação, ok? Apesar de vocês terem a sabedoria, apesar de vocês saberem como é que se vai agir, às vezes podem ter aquela tendência em querer continuar a perpetuar a vossa atitude normal, que é da insistência, ok? Quando assim não vai resultar. Portanto, criem uma transformação, deixem o clique chegar ali à vossa vida e dizer alto, se eu estou a viver esta experiência é porque não posso voltar outra vez a agir assim, senão vou ter os mesmos resultados que tive anteriormente. Portanto, deixa-me mudar a atitude, deixa-me ter mais paciência, deixa-me conseguir canalizar melhor a minha energia, não propriamente para aqui, mas para outras coisas melhores, e aí os resultados mais positivos chegarão à vossa vida, ok? Não esqueçam disto. Os meus amigos Sagitário. Ora bem, meus amigos Sagitário, estamos aqui a falar sobre a Lua Nova em Escorpião. Vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E para vocês, meus amigos Sagitários, esta Lua calha numa área muito interessante, importante, seja lá como for, que tem a ver com o lado mais psicológico, ok? Tem a ver com o lado mais oculto da vida. Estamos aqui a falar numa área em que as coisas não são assim tão explícitas quanto isso, como por exemplo psicologia, está a ver? Os traumas que nós temos escondidos, a nossa visão mais escondida das situações, ok? Às vezes medos, às vezes inseguranças, ok? E eu quero vos lembrar que vocês são pessoas que, apesar de terem uma sabedoria extraordinária na vossa vida, também têm uma certa intensidade no que toca a estas coisas mais psicológicas, e às vezes não é fácil lidar com vocês, ou vocês até podem achar difícil lidar com vocês próprios em termos destas questões assim mais esotéricas, ou mais escondidas, ou mais ocultas, digamos assim, ok? Então, há aqui uma necessidade de vocês entenderem que esta Lua, ela vai-vos dar experiências para vocês trabalharem este lado mais espiritual, ok? Este lado mais da sensibilidade, porque vocês são muito razão e mente, ok? E ideologias e pensamentos e algo mais elevado, mas muitas vezes esquecem-se que existe uma sensibilidade enorme dentro de vocês que pode ser um trunfo fantástico para vos ajudar a conseguir ter ainda melhores resultados na vossa vida, ok? Por isso é que era importante vocês ficarem atentos a qualquer género de experiência que ocorra, ligado com o lado psicológico, ligado com o lado oculto, ligado com o lado mais esotérico, aquelas coisas inexplicáveis, os feelings, as sensações, os sonhos premonitórios, aquela coisa que vocês não sabem muito bem explicar, mas que pode ser extremamente útil no que toca a resolverem alguma situação na vossa vida, ok? Eu vou começar por tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomância para compreendermos melhor a vossa energia e depois adapto aqui esta situação do mapa astral que estávamos agora a começar a referenciar. Então, os meus amigos Sagitário, Lua Nova em Escorpião, dia 4 de novembro. Ora, cá está. É exatamente aquilo que eu estava a dizer. Repara, Lua Nova em Escorpião e sai-vos exatamente a carta do Escorpião. Isto significa que vocês vão estar a viver situações muito emocionais, muito fortes, ok? Por isso é que eu queria que vocês prestassem atenção e soubessem analisar a questão, ok? Lembrem-se, não é a experiência em si, é o que é que vocês têm para aprender com aquela experiência. Não é a pessoa, não é a situação, não é a coisa, é o que é que vocês têm para aprender por estar a viver aquela experiência na vossa vida, ok? E a aprendizagem passa muito por vocês saberem que às vezes não vale a pena, ok? Não vale a pena estar a canalizar a energia para aquilo, para aquela pessoa, para aquela situação,
porque o resultado não é aquele que vocês gostariam, mais vale vocês tirarem esta intensidade, colocarem noutras coisas bem mais interessantes da vossa vida e aí começarem a ver mais resultados, ok? Esta é uma carta que fala muitas vezes em intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, coisas escondidas, ok? Segredos, alguém que não é claro com vocês, aquelas coisas mais ocultas, ok? Por isso era muito importante que vocês estivessem bem atentos para saberem aproveitar esta experiência. Também fala, como eu dizia há bocado, em situações ligadas com sensibilidade, espiritualidade, por isso é que era muito importante que vocês estivessem bem centrados, okay? Ali com as antenas todas ligadas, não estarem só na parte intelectual, mas também na parte espiritual, na parte sensitiva, energética, porque pode ser muito vantajoso para vocês em termos futuros, ok? Eu lembro-vos que o Escorpião também tem a ver com investimentos, com transformações em bens materiais e entrada de valores na nossa vida. Portanto, isto poderá significar que se vocês não se desgastarem em coisas que não interessam e colocarem a energia em coisas mais vantajosas, com certeza vocês vão ter resultados mais positivos, até mesmo em termos financeiros na vossa vida futuramente, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta também do oráculo da astrocartomância, mas dos planetas, como um último conselho para vocês poderem utilizar melhor aqui esta energia da Lua Nova em Escorpião, os meus amigos Sagitário. Sensibilidade, nem de propósito, às vezes até parece que adivinho isto, ok? Então, sensibilidade. É muito importante que vocês utilizem a vossa sensibilidade, ok? Não se deixem levar pelas situações, não fiquem demasiado intensos na maneira como lidam com as questões, sejam simples, sejam sensíveis, saibam vir outra vez ao coração, façam como as mães, ok? Às vezes os filhos portam-se mal, as mães ficam um bocado chateadas, mas não deixam de ser mães, não é? Portanto, elas usam a sensibilidade e acabam por saber dar a volta e explicar à criança como é que elas devem fazer para não voltar outra vez a fazer o mesmo erro, ok? Então é esta sensibilidade mais maternal que é muito importante que vocês tragam a vocês para não explodirem, para não se chatearem, para não trazerem à tona aqui algumas energias mais negativas, mas sim para se lembrarem que se a experiência está a acontecer é porque há uma aprendizagem, é porque vocês têm talentos que ainda não exploraram e aquela, digamos assim, aquela tecla que está ali a ser tocada na vossa vida, aquele batimento que está ali a ocorrer na vossa vida é exatamente para vos fazer trabalhar esse potencial, ok? Os meus amigos Capricórnio. Ora bem, meus amigos Capricórnio, estamos aqui a falar sobre a Lua Nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E que para vocês vai calhar numa área muito importante que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E eu lembro-vos que normalmente vocês são aquele género de pessoa que desconfia um bocado das pessoas à volta, porque às vezes têm alguns episódios que não são os mais satisfatórios, ok? Aquela coisa das traições, dos ciúmes, das invejas, das intrigas, dos controles, da manipulação, etc, etc. É uma coisa que pode ser de alguma forma forte na vossa vida. No entanto, esta lua nova, trazendo situações que venham de reforçar essa questão, não está propriamente a trazer-vos algo para vocês se sentirem penalizados, mas sim para vocês aprenderem, ok? Até porque aqui a principal questão é que vocês são pessoas que têm uma intensidade muito grande, ok? Vocês são pessoas que têm um potencial enorme. Só que muitas vezes vocês colocam esse potencial, essa intensidade nos outros em vez de colocarem em vocês, ok? E como é demasiada intensidade e eles não conseguem aguentar, aí é que eles vos põem o pé em cima. Então lá vêm as traições, os ciúmes, as manipulações, os conflitos, etc, etc, ok? Por isso é que era muito importante que vocês estivessem atentos a alguma situação que possa ocorrer que não seja assim muito positiva nesta vossa área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos de uma forma geral, porque existe sempre uma aprendizagem e essa aprendizagem basicamente diz: tira a tua energia dali e coloca a tua energia em algo que seja mais positivo, nomeadamente vocês próprios. O vosso corpo, as vossas capacidades intelectuais, a vossa criatividade, tudo o que vocês podem desenvolver para se tornarem cada vez pessoas melhores, ok? Eu vou tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para entendermos um pouco a vossa energia, a energia patente aqui nesta lua nova em Escorpião, para os meus amigos Capricórnio, 4 de novembro. Uma carta muito interessante, é uma carta que me fala na capacidade de entendimento com alguém, ou seja, parcerias.
Então isto poderá ser experiências que vão mexer com as vossas parcerias, sejam elas parcerias, por exemplo, amorosas, como o relacionamento de amor, mas também podem ser parcerias em termos de trabalho, parcerias em termos de amizade, parcerias em termos familiares. Será com aquela pessoa que é especial para vocês, ok? Então o que é que eu queria que vocês se lembrassem? É que esta é uma carta que diz que vocês têm grande capacidade de estar em parceria com alguém, de terem amizade por alguém, de terem ali o apoio de alguém. No entanto, esta lua pode trazer, como eu dizia há bocado aqui, questões de traições, manipulações, etc, etc. Ou seja, um certo desgosto, uma certa frustração em relação à atitude de alguém para com vocês, ok? E isto tudo significa o quê? Significa que vocês precisam trabalhar mais a vossa independência. Porque se vocês estivessem mais independentes ou não tão dependentes daquela pessoa, daquela situação, provavelmente aquilo não teria acontecido, ok? Então é importante vocês trabalharem aqui uma independência, a assertividade. O que é que eu quero, como é que eu quero, onde é que eu quero fazer e não ficarem dependentes de ninguém, ok? Porque esta dependência vai significar que a pessoa se sente que está presa a vocês, pode não conseguir estar à altura daquilo que vocês precisam, vai-vos desiludir e lá está, vocês a sentirem que existiu uma traição, ou uma manipulação, ou alguma coisa assim do género, ok? Por isso, criem a vossa independência, não estejam à espera de ninguém, não estejam à espera da parceria para seguir em frente, do aval, do apoio, seja o que for. Façam vocês por vocês e mexam-se mais, porque com certeza esta lua será muito mais benéfica. Aliás, é uma lua nova, é uma boa lua para iniciar. Então iniciem de uma forma mais autónoma e não tão dependente de alguém, ok? Agora, vou também tirar uma carta dos planetas deste oráculo Astrocartomância para termos aqui um último conselho de como utilizar melhor estas energias da lua nova em Escorpião para os meus amigos Capricórnio. Sensibilidade, ok? É muito importante que vocês sejam sensíveis. Então reparem, há bocado estava-vos a dizer que era importante vocês serem mais assertivos, vocês criarem maior independência, vocês terem mais ação por vocês próprios. No entanto, esta carta aqui vem-me dizer que sim, tudo isso, mas com uma certa sensibilidade, ok? Por isso, lembrem-se, a pessoa que causar algum género de dificuldade na vossa vida, ela não tem a noção do que ela está a fazer, ok? Ela está simplesmente a tentar estar à altura, mas não consegue, ok? Daquilo que vocês queriam. Por isso, sejam um bocado mais complacentes, sejam sensíveis, sejam permissíveis, entendam que as pessoas nem sempre conseguem tudo aquilo que vocês querem, até porque vocês são, sim, extremamente exigentes. Portanto, sim, criem a vossa independência, façam por vocês, mas não culpem os outros de alguma coisa que possa não estar à altura como vocês queriam, ok? Usem a sensibilidade, sejam mais maternais, compreendam a posição do outro e compreendam que o que é necessário é vocês trazerem a independência para as vossas mãos e não ficarem chateados porque a pessoa não esteve lá à altura daquilo que vocês queriam, ok? Faz sentido? Os meus caros amigos Aquário, ora bem, meus amigos Aquário, estamos aqui a falar sobre a lua nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro. E que para vocês caem numa área extremamente importante que tem a ver com a vossa carreira, os vossos objetivos profissionais. E sendo Escorpião uma energia muito forte, é normal que vocês vão ter aqui alguns episódios que sejam desafiantes, nomeadamente questões ligadas com ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, aquilo que normalmente vocês já sabem que existe, mas que desta forma pode ser ainda mais forte. E o motivo destas situações ocorrerem na vossa vida é simplesmente para vos lembrar que vocês têm potencial para mais. Quando vocês pegam neste vosso talento maravilhoso em termos de profissionais, sim, porque vocês são pessoas que têm capacidades extraordinárias de mudança, de transformação, de liderança, até mesmo para terem o vosso próprio negócio, para terem ideias radicais, coisas fora da caixa, algo muito, muito, muito bom futuramente. Mas esta intensidade é tão forte, esta energia é tão forte, que às vezes quando vocês colocam esta intensidade toda, pode não resultar. Então imaginem, por exemplo, que vocês trabalham para alguém, ok? E vocês fazem tudo naquela empresa como se a empresa fosse vossa. Então o que acontece? Porque vocês estão a fazer muito, vocês estão a pôr muito em prática, vocês vão chamar a atenção das pessoas que estão lá e que têm medo que vocês lhe tirem o lugar, que vocês tenham mais poder do que elas, que têm medo da vossa inteligência, que têm medo do vosso potencial
e não conseguem sentir confiança em vocês, porque veem o potencial e, no caso, também não sentem confiança nelas próprias, então têm medo de que vocês possam lhes tirar lugar, ok? Por isso era muito importante que vocês estivessem conscientes disto. O potencial é enorme em vocês e o importante é vocês saberem que o potencial lá está, para não precisarem de estar a canalizá-lo todo naquela situação, mas sim canalizar para outras coisas mais interessantes na vossa vida, nomeadamente aprender, experienciar, treinar, para daqui por algum tempo vocês poderem ter a vossa própria empresa, a vossa própria carreira profissional, ok? Eu vou tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para entendermos qual será a vossa energia para os meus amigos Aquário, Lua Nova em Escorpião, no 4 de novembro. Ora, Touro. Touro é o signo oposto a Escorpião. Portanto, isto significa que vocês não estão a utilizar o vosso potencial, ok? Ou então estão com ele adormecido e ainda não perceberam que ele lá está e que têm que o pôr em prática, ok? Então, o que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer nas mesmas situações, como eu dizia, ligadas com intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, principalmente a questão da perda. Vocês podem perder alguma coisa, ok? Podem perder, sei lá, às vezes um relatório, um documento que era importantíssimo e que vocês precisavam daquilo, ok? Podem perder, até mesmo podem perder um emprego, ok? Podem perder uma posição, podem perder um contacto com alguém que podia ser importante, ok? Mas, o que é que eu quero que vocês percebam? Qualquer situação que vocês estejam a viver, ligado com perdas, ligada com alguma situação de frustração, é sempre para vocês perceberem que existem talentos dentro de vocês que vocês têm que desenvolver para corrigir a situação, ok? Então, perderam o documento, vocês vão poder tentar descobrir dentro de vocês a criatividade para voltar outra vez a fazer aquilo, se calhar mais rápido, se calhar melhor, ok? Se não tivessem perdido o documento, nunca tinham tido a oportunidade de trabalhar aquela capacidade em vocês, ok? Mesmo que vocês, por exemplo, percam o emprego, isso significa que vocês têm potencial para mais e há aí à espreita algo muito melhor que vocês só precisam de ir lá ver, porque se vocês perderam o emprego é porque vocês tinham potencial demais para aquela posição, então aquilo não era bom para vocês, há de vir uma coisa melhor, ou mesmo vocês podem criar o vosso próprio negócio, está na altura de vocês saírem da casca, mexerem-se e começarem a ter mais resultados do grande potencial que está dentro de vocês, ok? Por isso não esqueçam, esta questão é muito importante. Eu vou também tirar uma carta dos planetas para termos aqui um último conselho em relação a esta questão da Lua Nova em Escorpião para os meus amigos Aquário no 4 de novembro. Estrutura, ok? Há uma necessidade de vocês criarem uma nova estrutura. Reparem, há aqui situações que vão ocorrer, experiências que vos vão fazer sair da vossa zona de conforto, que vos vão dar ali um abanão, ok? Que vos vão fazer mexer. Mas esta nova mudança que vocês vão fazer vai implicar criar uma estrutura nova também, uma estrutura mais funcional, uma estrutura mais adequada ao vosso crescimento, mas uma estrutura, ok? Então é importante que vocês se lembrem que não é simplesmente ficar chateados ou aborrecidos ou perdidos com esta experiência que vos vier, principalmente se ela for realmente de vos tirar o chão, de perda, ok? Mas sim olharem para aquilo e pensarem, ok, está na hora de eu construir uma nova estrutura, uma estrutura mais funcional, que me vai permitir crescer mais, que me vai permitir chegar mais longe, que me vai permitir tirar mais partido dos meus talentos, ok? Não esqueçam isto, é muito importante. Os meus caros amigos peixe, ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês estamos a falar da Lua Nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e que para vocês calha numa área bastante interessante que tem a ver com a expansão, a possibilidade de vocês se expandirem na vida. E eu lembro-vos que nós expandimos-nos sempre muito mais quando trabalhamos a sabedoria. Se sabemos mais, podemos nos expandir mais. Então, quando falamos em sabedoria ou em expansão, estamos a falar em aprendizagem ou mesmo até em ensinar, porque quando ensinamos também aprendemos. Então pode ser aqui cursos, viagens, livros, filmes, vídeos, professores, mestres, seja o que for, que vos vai trazer mais sabedoria. E eu quero vos lembrar que vocês são pessoas extremamente inteligentes. Vocês têm um poder de sabedoria extraordinário
já não é só do vosso signo e da sensibilidade que têm, é também desta conexão com o mundo espiritual muito forte que está aqui, esta sensibilidade, este aprofundamento, esta intensidade intelectual que vocês têm, às vezes até de receber informações, sabe-se lá de onde é que aquilo vem, não é? Mas que faz todo sentido e dá ali o tiro certeiro. E o importante é vocês perceberem que pode haver aqui situações que vão picar-vos para vocês trazerem cá para fora estes talentos, ok? Então imaginem, por exemplo, que vocês estão a fazer um curso e que vocês estão a dar a vossa opinião certíssima em relação a um assunto qualquer e o professor ou a professora pode não gostar lá muito desta situação e pode de alguma forma ser um bocado mais rude com vocês e vocês não entendem porquê. Aqui a questão é que vocês sabem mais que o professor e ele está-se a sentir ameaçado, ok? Então, seja qual for o exemplo, eu dei um exemplo para vocês perceberem, mas seja qual for a situação que vocês vão viver, é sempre importante vocês não se esquecerem que vocês são extremamente inteligentes, têm um potencial em termos de conhecimento extraordinário e às vezes isso assusta as pessoas que estão à vossa volta, ok? Então, mas eu vou também tirar aqui uma carta do oráculo da astrocartomância para entender um pouco a energia com que vocês vão estar agora aqui, então, nesta Lua Nova em Escorpião, para os meus amigos peixes, no dia 4 de novembro. Ora, uma energia muito interessante, assim, esta é uma energia excelente, significa que vocês vão estar com criatividade, alegria, boa disposição, tudo que tem a ver com brilho, mas, lembra-se que eu disse há bocado, que é, vocês vão brilhar, vocês vão pôr cá para fora os vossos talentos, mas às vezes vocês podem estar a pôr talentos cá para fora que os outros não conseguem aguentar, ok? Então cuidado com o brilho, ok? Cuidado com o dar nas vistas, cuidado com o querer a valorização, principalmente em relação à vossa sabedoria. Está, o que eu estava a dizer, o exemplo que eu estava a dar há bocado, imagina que vocês estão num curso, não é? E que vocês de alguma forma estão a querer mostrar a vossa sabedoria e recebem ali uma frustração porque ninguém está a dar valor àquilo que vocês estão a dizer ou à informação importantíssima que vocês estavam a transmitir. Ora, isto significa que vocês não precisavam da valorização dos outros. Vocês precisam apenas de saber que sabem, de acreditar em vocês e de pôr em prática os vossos talentos. Então, se calhar, aquele curso nem sequer está a fazer nada na vossa vida, vocês não precisam dele, porque aquilo que vocês estavam a aprender ali, já vocês sabiam, era só uma questão de vocês irem brilhar para quem não sabe, e não para aquele sítio das pessoas que já tinham esse conhecimento, principalmente o professor ou a professora, ok? Então, é interessante vocês perceberem que esta carta é uma carta que fala em baixar o brilho e deixar os outros brilhar. Se vocês aproveitarem esta energia que é extraordinária, ainda para mais uma lua nova, que é excelente para começar, e puserem o vosso conhecimento para o mundo e não para situações mais pequeninas, ok? Não é para aquela pessoa, não é para aquele grupinho, é para o mundo inteiro lá fora. Lembrem-se, é expansão, ok? É expandir os vossos conhecimentos, mostrar ao mundo quem vocês são, o vosso potencial intelectual, toda a vossa sabedoria, vocês vão ter muito melhores resultados do que se estivessem ali a desperdiçar o vosso talento com pessoas que nem têm capacidade para valorizar aquilo que vocês são, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta, também do oráculo da astrocartomância, mas dos planetas, para termos aqui um último conselho e conseguirmos entender melhor esta vossa energia da Lua Nova em Escorpião, no 4 de novembro, os meus amigos peixes. Ora, lá está. Agir com sensibilidade, ok? Então, voltando ao exemplo que eu estava a dar há bocado, imaginem que vocês estão num curso, que vocês mostram a sabedoria, às vezes com uma certa intensidade, e o professor ou a professora não gosta, sente-se ameaçado e vai ter ali uma atitude um bocado arrogante perante vocês. É muito importante que vocês percebam que não é o professor, são vocês, ok? Aquilo era uma experiência que vos fez perceber que têm mais talento, que têm que pôr esse talento em prática, têm que mostrar ao mundo a vossa sabedoria, por isso tenham uma certa complacência para com a pessoa, coitada, não consegue mais do que aquilo, não tem mais capacidades, mas vocês sim, vocês sabem ser complacentes, sabem ser compreensivos, sabem ser sensíveis, sabem tirar aquela energia, dar o poleiro a quem têm que dar e depois ir canalizar a vossa sabedoria para outras pessoas que com certeza valorizarão muito mais a vossa própria sabedoria. Até porque, reparem, se vocês estão a valorizar, se vocês sabem que sabem, não precisam do aval de ninguém, ok? Então é esta a função desta lua nova, espero que vocês compreendam e façam grande partido, grande proveito desta lua, destas energias. E foi esta a minha visão em relação à lua nova Escorpião, espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos então no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-vos uma semana excelente, beijinhos e abraços, fiquem bem.